Fala pessoal, professor Anderson aqui. Essa é a nossa quarta aula de matemática, começando do zero para concursos públicos. Eu vou pedir logo agora no início para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem está na mesma jornada, na mesma caminhada que você aí, que tem o mesmo sonho, que é ser aprovado no concurso público, assumir o tão sonhado cargo público. Vamos lá, vamos começar? Como sempre eu falo, sem enrolação. Nós vamos continuar aqui a radiciação, essa é a nossa segunda aula, portanto, sobre radiciação. Nós vamos tratar agora sobre potência, sobre potenciação e radiciação com radicais. Vamos entender aqui melhor, sem tanta burocracia. Vamos imaginar que uma potenciação é realizada em uma raiz. Ou seja, eu tenho genericamente aqui uma raiz que está elevada a uma potência. Como que isso vai ser resolvido? Aqui está bem descrito de uma maneira bastante objetiva. Você pode pegar essa potência e elevar o radicando aqui a este expoente que estava para toda a raiz. Resumindo de uma forma bem objetiva, vou fazer um modelo aqui para vocês, mas algumas considerações são válidas. Esse valor aqui de dentro, que a gente chama de radicando, né? Ele deve ser maior ou igual a zero. O valor de m aqui, que é o índice da raiz, ele deve pertencer ao conjunto dos naturais. Aquela burocraciazinha, mas que é necessário falar. O m é maior do que 1, que é o índice da raiz, né? Ele deve ser 2, 3, 4, assim por diante. E o n, que é o expoente aqui, ele é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, né? Ele pode ser positivo, pode ser negativo, inclusive pode ser zero, mas de forma inteira. Vamos aplicar aqui, sem tanta burocracia, fazendo agora o modelo mesmo. Imagine que eu tenho aqui uma raiz quinta, né? Uma raiz quinta de 2, que está elevada à quarta potência. Isso aqui é a mesma coisa de se escrever. Nós falamos tudo isso para dizer apenas isso aqui, ó. É a mesma coisa de se escrever raiz quinta de 2 elevado à quarta aqui dentro, ó, tá? O 4 aqui dentro da raiz, portanto, direto no radicando. Isso algumas vezes vai ser útil para a gente, tá bom? Então, a princípio, a gente vai começar desse exemplo básico. Então, quer dizer que se o expoente aqui, vamos falar de uma maneira pouco acadêmica, Anderson. Se o expoente aqui está fora da raiz lá, está, né, escrito para a raiz inteira, ele pode ser escrito aqui dentro, para o radicando. É isso mesmo, é aí que eu quero chegar. Tá? E se eu tenho aqui uma raiz que está já em outra raiz, então, da maneira que foi dito no início, né? Radiciação com radicais, ou seja, uma raiz que é feita em outra raiz, também é bastante simples. Vamos buscar simplificar. Você vai escrever uma raiz só e vai multiplicar os índices, tá? Apenas isso. As considerações aqui é que o A tem que ser maior ou igual a zero, o M e o N são números naturais e maiores do que 1, tá? Vamos lá na prática? Imagine que eu tenho esse modelo aqui, ó. Eu tenho uma raiz cúbica, mas que ela está sendo extraída de uma raiz quadrada de 2. Então, aqui, quando não aparece índice, a gente tem que saber que esse índice aqui, quando não aparece nada, é 2, né? Qual é o ponto fundamental? É que nós vamos escrever isso como uma única raiz, só que de 3 vezes 2. Mantendo aqui o radicando, né? O radicando como 2. Então, isso aqui vai ficar uma raiz sexta de 2. Pronto. Aqui basta pra gente, tá? Este é o ponto de partida aqui que eu quero que vocês comecem a entender. Lógico que a gente vai aos poucos aplicando isso em questões mais complexas, mas é isso que eu quero neste momento. Lembrando que a nossa matemática é começando do zero por causa disso, porque eu vou detalhando cada passo a passo, tá? Agora vamos imaginar então que isso é feito para uma raiz aqui, que é uma raiz quadrada, quando não aparece nada, cúbica, né? Que extrai uma raiz cúbica de 1000 sobre 64. Então, conforme já foi dito, eu vou apenas escrever assim, ó, 1000, né, sobre 64. E aqui o 2 vezes 3, já vou colocar direto, posso?
A gente já sabe que vai multiplicar, né? Esse por esse. 2 vezes 3 aqui que vai dar 6. Até aí tudo bem para vocês? Estão compreendendo? Tá de boa? Tá belezinha? É fácil, né? Não é tão complexo. Mas, opa, rabisquei aqui bastante, né? Deixa eu limpar. Mas, aqui existe um detalhe que a gente já vai acumular de aulas anteriores, tá? O 64, pode testar aí. O 64, deixar o 1000 aqui. O 1000 eu vou escrever como 10 ao cubo, tá? Já expliquei por quê também, né? O 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo porque é 10 vezes 10 vezes 10. Agora o 64, se você fizer aí algo que eu já ensinei para vocês, o 64 ele pode ser escrito como 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta. Né? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes dá 64. Pode testar aí. E isso daqui a gente também já estudou, tá? Eu poderia escrever separadamente uma raiz sexta de 10 ao cubo dividida por uma raiz sexta de 2 à sexta. E olha o que vai acontecer, galera. Esse 6 com esse 6 aqui eu posso simplificar. Nós já vimos também. E esse 3 com esse 6 aqui, não. Esse 3 com esse 6, eu posso fazer o quê? Simplificar também. De forma que eu posso simplificar por 3 aqui e por 3 aqui. Quem não lembra, dá uma revisada lá no vídeo anterior. Tá? A gente pode fazer isso aí. Então, isso aqui ficaria uma raiz quadrada, porque 6 dividido por 3 aqui é 2, e 3 dividido por 3 aqui é 1. Então, ficaria 10 elevado a 1. De maneira que o 2 e o 1 não precisa aparecer, né? Porque o 1 é subentendido e o 2 é subentendido aqui também, ele pode ficar implícito. Então, isso aqui ficaria apenas uma raiz quadrada de 10. E como essa parte de baixo aqui ela foi simplificada, ó, né? Saiu apenas 2 aqui. Raiz quadrada de 10 sobre 2. Essa é a solução que eu precisava aqui para essa questão, tá? Simples, facinho, né? Para este exemplo, que nem é uma questão ainda, tá? Ok? Dê uma olhada aí. Acho que tá fácil, né? Nada muito complexo, não. Para a gente partir para a fase final dessa aula, nós vamos falar da racionalização de denominadores. Aos poucos vocês vão entendendo que não vão existir resultados em alternativas, em gabaritos, resultados satisfatórios que apresentem raízes nos denominadores. Raízes nos denominadores significa aqui na parte de baixo de uma fração, quando é escrito como fração. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai racionalizar. O que é racionalizar? Vou fazer bem bisurado aqui para concurso, hein? Não vou ficar me apegando tanto a termos técnicos. Eu vou pegar o valor dessa raiz aqui e vou montar uma fração com os valores repetidos dessa raiz aqui que eu quero eliminar. A ideia que eu estou trazendo é que nós não vamos encontrar alternativas, depois que eu fiz algum cálculo, que apresentem raízes aqui embaixo, ó, no denominador. Toda vez que eu tenho uma fração, não vai aparecer raiz no denominador. Por quê, Anderson? Depois a gente discute, mas não vai aparecer, já grava isso, tá? Beleza, professor, então vai ficar 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2, porque o 1 não precisa aparecer, né? Quando ele multiplica, ele é um fator que fica implícito. 1 vezes a raiz de 2 é a própria raiz de 2, assim como 1 vezes 3 é o próprio 3, 1 vezes 4 é o próprio 4. Agora, a raiz de 2 vezes a raiz de 2, vamos pensar aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui no canto, ó. A raiz de 2 vezes a raiz de 2, ela vai me dar, se multiplicado, uma raiz de 4. Raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tá certo? Lembrem-se disso. E a raiz quadrada de 4 é 2. De maneira que aqui embaixo, aqui no denominador, vai ser apenas 2. Porque a raiz de 4, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, eu expliquei aqui. Aqui eu posso terminar. Eu não posso terminar com raiz no denominador. No numerador, pode. Ah, Anderson, então quer dizer que eu posso encontrar alternativas que trazem raízes nos numeradores aqui em cima? Isso. Mas não nos denominadores aqui embaixo? É isso aí, tá? Existe toda uma teoria matemática para isso, mas por enquanto se apega ao fato de que não vai existir resposta aí com raiz nos denominadores, tá bom? Por exemplo, vamos trazer um modelo aqui para a gente trabalhar. Vamos pegar este exemplo aí. Imaginem que eu tenho aí
não apenas um número dentro da raiz no denominador, mas eu tenho um fora e um dentro. Vai mudar alguma coisa? Vai, porque eu vou me preocupar apenas com o que está na raiz. Então, eu vou repetir isso aqui inteiramente. Vou repetir igualzinho, ó, não mexi. Só que eu quero eliminar a raiz. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 8 e embaixo por raiz de 8. E o 3 não precisa? Não precisa, tá? Então, multiplica 2 vezes raiz de 8, é só repetir. 2 raiz de 8, ok? E aqui embaixo, você só vai multiplicar a raiz de 8 com a raiz de 8. E é aquele mesmo esquema, ó. Raiz de 8 vezes raiz de 8 vai te dar uma raiz de 64. E a raiz de 64 é exatamente 8, correto? Então, aqui vai sair apenas 8. Só que não se esqueçam que junto desse 8 aqui, você deixou um 3. Eita, tô querendo fazer um 8 bonitinho aqui, não tá saindo. Mais ou menos, não ficou bonito ainda também. É o meu toque. Eita, olha o meu toque pegando um pouquinho aqui. Ixi, pessoal, vai ficar... Eu vou ficar brigando aqui até sair um 8 melhorzinho, tá? Melhor. O 3 você vai apenas repetir aqui, multiplicando ele, ó, tá? Beleza? Então, eu vou continuar aqui, só por questão de espaço. E aí, pra gente finalizar, vai ficar 2 vezes a raiz de 8, lá em cima, que a gente não vai mexer. E aqui, 3 vezes 8 é 24. Daria para fazer um passo a mais aqui, que provavelmente, se eu estivesse procurando uma resposta, eu encontraria isso simplificado aqui por 2 e por 2, ó. Então, 2 dividido por 2 é 1, só que o 1 aqui não precisa aparecer, ó, então não vou nem colocar. Vai ficar apenas a raiz de 8. E embaixo, 24 dividido por 2 é 12. Essa seria uma resposta possível aí dentro das alternativas, correto? Raiz de 8 sobre 12, ok? Anotem isso daí, porque eu fiquei sem muito espaço, né, para fazer essa de baixo. Deixa eu ver como é que eu tô de espaço aí. Tô com pouco espaço. Anote, então eu vou printar aí a tela, porque eu vou apagar para conseguir fazer esse outro modelo aí, beleza? Anotaram? Pausou o vídeo e anota. Aí, vou apagar aqui só por questão de espaço, tá? Beleza, pessoal. Então vamos aqui. Nem precisava ter apagado tanto, mas apaguei. Agora, neste caso aqui, em que eu tenho, olha lá, na parte de baixo, que eu inclusive já vou aproveitar daqui, eu tenho um problema que envolve uma raiz e uma soma lá no denominador. Aqui já tem um ponto importante. Eu vou fazer aqui a raiz, a multiplicação pela raiz, mas não pela soma. Vou fazer pela subtração. Você tem que inverter esse sinal aí do meio. Note que aqui só o 3 está na raiz e o 1 não está, tá? Professor, mas por que esse negócio aí de fazer a troca do sinal? Você já vai entender e eu vou te passar um bizu aqui. Então, a mesma coisa, trocando o sinal, tá? Então, vem aqui comigo no cantinho aqui, deixa eu te passar. Vamos passar uma página no canto aqui, deixa eu te passar um bizu. Tem uma regra matemática que é de produtos notáveis, que fala assim, ó. Se eu multiplico dois fatores que estão sendo somados, A mais B, por exemplo, por os mesmos fatores, A e B, só que subtraídos, isso aqui vai cair uma regra geral. Isso aqui vai cair numa solução do tipo A quadrado menos B quadrado, tá? Ou seja, eu fiz o primeiro fator ao quadrado menos o segundo fator ao quadrado. Então, por que eu fiz aquilo que eu fiz anteriormente? Vamos voltar lá? E anota essa regra aí, ela é importante, tá? Multipliquei, soma e subtração, né? A gente fala produto da soma pela diferença, né? Soma mais diferença menos. Aqui na parte de cima, eu vou apenas multiplicar aqui como se houvesse uma distributiva, ó. Vou multiplicar o 3 vezes a raiz de 3, vai ficar 3 raiz de 3. E também o 3 vezes 1. De fato, é uma distributiva. Opa, 3 vezes 1 também eu multiplico, que vai dar 3. Sobre. Agora aqui, para a gente não pensar muito, eu vou fazer a regra que eu acabei de ensinar. Vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, esse 3 aqui elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é esse 1 ao quadrado, que é aquela regrinha que eu acabei de explicar do lado para vocês. Beleza? Esse 3 raiz de 3 aqui, menos 3, eu posso deixar desse jeito por enquanto.
O importante está aqui embaixo. Essa raiz vai ser simplificada com esse quadrado, de maneira que vai sair só o número 3, menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Então, isso aqui vai ficar como? Vamos ver. Vai ficar 3. Eu vou escrever assim e vocês vão entender por quê. 3, raiz de 3 menos 1. Já eu explico. E aqui embaixo, 3 menos 1 vai dar 2, tá? Só para vocês entenderem, por que a parte de cima... Aqui eu já teria terminado. Por que a parte de cima eu escrevi assim? Porque a parte de cima representa que eu coloquei o 3 em evidência. Colocar o 3 em evidência quer dizer que ele multiplica todo mundo que está aqui dentro, ó. Isso quer dizer que se eu multiplicar 3 vezes a raiz de 3, ele volta a ser isso aqui, ó, 3 raiz de 3. E se eu multiplicar o 3 vezes 1, ele volta a ser aqui, ó, o 3 também. Por que eu fiz isso? Fiz essa demonstração? Porque às vezes as respostas aparecem assim em evidência, tá? Então a resposta pode estar assim, sendo que essa parte de baixo que ela seria um 2, né? Ou a resposta pode estar assim com esse 3 colocado aqui em evidência, tá bom? Então tá aí bem passo a passo para vocês compreenderem. Vamos no último exemplo aqui, sobre esses casos de racionalização, porque tem raízes nos denominadores e normalmente as respostas elas não aparecem com essas raízes nos denominadores. Anderson, e se tiver aqui raiz nos dois termos aqui que estão somados ou subtraídos? Você faz a mesma coisa, só que com as raízes. Raiz de 2, só que ao invés de mais, você vai multiplicar por menos aqui. Olha lá. Beleza? E embaixo a mesma coisa. Em cima e embaixo tem que ser sempre a mesma coisa, tá, galera? Porque quando você multiplica numerador e denominador iguais, é como se você estivesse multiplicando por 1. Eu não expliquei muito bem, mas quando você faz isso aqui, ó, vamos voltar lá no começo. Quando você multiplica aí, né, raiz igual em cima e embaixo, é porque esse número dividido por ele mesmo é 1. Então, teoricamente, a gente não está alterando o resultado. Ah, então por que faz? Para a gente cumprir uma burocracia que aparece nas questões de prova, que é não ter raiz no denominador. Então aqui, ó, fazendo 2 vezes isso, eu já vou deixar em evidência. Ó. Vou deixar apenas o 2, o parêntese, vou deixar a raiz de 2, porque vocês viram que pode colocar em evidência, né? E a raiz de 5. Ah, não pode subtrair isso aqui? Não pode, tá? Não pode subtrair essas raízes aí, não. Deixa assim mesmo, assim já tá certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo aí. Não esquenta a cabeça. E aqui embaixo, ó, quando você tem iguais, 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 só que com sinais diferentes, é aquele produto da soma pela diferença. É só fazer o quadrado do primeiro, ou seja, isso aqui é o quadrado, menos o quadrado do segundo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Que é isso aqui ao quadrado. E aí nós chegamos onde nós queríamos, que é simplificar isso aqui e simplificar isso aqui. Então essa resposta ela vai ficar de verdade assim, ó. Pode deixar esse 2 em evidência, a raiz de 2, menos a raiz de 5, deixa assim. Ah, e se eu quiser distribuir, pode? Não é que pode, é que você vai olhar as alternativas. Se tiver distribuído, distribui. Por exemplo, 2 vezes a raiz de 2. Ficaria 2 raiz de 2. Menos 2 vezes a raiz de 5. 2 raiz de 5. Normalmente não aparece assim, não. Fica em evidência, tá? E a parte de baixo, ó, simplificou, não simplificou? Ficou só o 2, menos, simplificou, só o 5. Então aqui ficaria, ó, para fechar. Deixa o 2 em evidência. Raiz de 2, menos raiz de 5. Tá meio feio essa raiz aí, mas dá para entender, né? E o 2 menos 5 aqui, que vai dar o menos 3, tá certo? Que vai dar o menos 3, ok? Aí, galera, o negócio é o seguinte. Normalmente, esse menos, ele aparece aqui, ó. Pode colocar bem no começo assim? Pode. Então, ele vai colocar a validade fazendo o jogo de sinal, porque aqui em cima não aparece nada, é mais. Esse mais de cima com menos de baixo ficaria menos no geral aqui, na fração inteira. Então, eu poderia terminar assim, dizendo que esse menos ele vale para tudo isso, na realidade,
porque o jogo de sinal que se faria seria esse aqui, ó. Esse mais com menos da multiplicação e da divisão, né? Que daria esse menos aqui. Beleza? Meio esquisitinho isso daqui, mas é a nossa ferramenta de trabalho. Às vezes as pessoas não sabem como que chega até aqui. É assim que chega, eu estou mostrando. Revisa aí que tá tudo certo. E para a gente finalizar, partindo para a parte final dessa aula, só reforçando uma coisa que nós já falamos lá na aula de potência, que é sobre os expoentes fracionários, potência com expoente fracionário. Esse expoente, que é uma fração, ele pode, na maioria das vezes, vai ser convertido numa raiz, onde esse número de baixo, que é o denominador do expoente, vai virar o índice da raiz, e esse numerador do expoente vai virar o expoente aqui do radicando. Isso aqui a gente fala, né? Quem está na sombra, na parte de baixo aqui, vai para o sol, vai para cima da casinha. Então, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, vai para dentro da casinha. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Esse é o bizu. Lógico que tem as formalidades, o A, que é o radicando, tem que pertencer aos reais positivos, o M é um número inteiro e o N é um número natural, tá bom? O N tem que ser maior ou igual a 2. Beleza? Isso aqui é burocracia que nós já falamos. Não vou perder tempo para a gente encerrar a aula já. Esse 2 seria o índice, que é a parte de baixo. Quem está na sombra, na parte de baixo, vai para o sol. E esse de cima que estava no sol vai aqui para dentro da casinha e vai para a sombra. Bizu, tem professor de matemática que não gosta, que fala isso, mas vamos falar aqui porque é bizu para concurso público, tá bom? Beleza? Ficou assim, de maneira que o índice da raiz quando é 2 não precisa aparecer e o 1 no expoente não precisa aparecer. Então ela terminaria dessa forma, raiz quadrada de 5, ok? Então mais uma ferramenta aí para a gente crescer nos nossos estudos, matemática básica, começando do zero. Essa aula é bastante importante também, porque ela fala principalmente aqui da racionalização, tá? Esses pontos eles são importantes às vezes na hora de terminar uma questão. Vou repetir, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, estou fazendo isso aqui de maior coração, no maior carinho para vocês, ok? Vamos lá, até a próxima aula.